Olhando para esse ponto de você ter que fazer no mínimo 5 follow-ups dentro de um cliente para você conseguir fazer uma venda, e grande parte dos vendedores faz um contato só e para, né? Isso está ligado a uma mentalidade do não ser definitivo, tá? Então, vamos supor, liguei para o Leandro não conseguiu falar comigo agora. Na minha cabeça, o Leandro não quer falar comigo. Eu ignoro a palavra agora. Nessa oportunidade, o Leandro não pôde falar comigo. Se eu ligar para ele amanhã, talvez ele possa, certo? Só que eu levo pro lado pessoal. Eu falo assim, ó, Leandro não quer falar comigo. Se o Leandro não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. Eu não vou ligar para ele de novo. Se ele tem interesse, ele que me retorne. Esse tipo de algumas frases dessa que eu coloquei, às vezes elas parecem até uma desculpinha, parece até um ataque à pessoa, né? Não, se o Leandro tem interesse, eu tentei falar com ele, agora qualquer coisa ele me retorna. Mas na verdade é um ataque de medo de ser rejeitado de novo. Faz sentido? Eu não quero ligar de novo e perceber que o Leandro não quer falar comigo de novo. Porque daí, poxa, 2 vezes eu já sabia, entre aspas, que o Leandro não quer falar comigo e eu estou insistindo. Por que eu vou tomar 2 não da mesma pessoa, Leandro? Se já foi não da primeira. Entende? Então eles têm uma dificuldade de entender que o não, ele não é definitivo. Convido o amigo ouvinte a pensar nos 4 principais clientes que você tem na sua carteira hoje, se eles compraram da primeira vez que você falou com eles. Eu tenho certeza absoluta que não. Eu tenho certeza absoluta que vários dos clientes da sua carteira, eles falaram não um monte de vezes para você antes de comprar de você. E por que quando eu estou abordando um cliente, ele fala o primeiro não, ele talvez não quer falar, não pode falar comigo naquele momento e eu já corto todas as tentativas de contato com essa pessoa. Então, por ter uma mentalidade de que o não é definitivo, eu cesso as minhas tentativas de contato. E aí, conforme a pesquisa falou, eu preciso de no mínimo 5 follow-ups para conseguir avançar. Se eu faço só um, quantas vendas são fechadas na primeira tentativa? Eu estou tendo acesso apenas a essa quantidade de possíveis clientes que compram na primeira ligação, que é um número extremamente baixo. Se eu estou disposto a fazer 5, 6, 7 tentativas em cima do mesmo cliente, eu vou estar tendo acesso a oportunidades de empresas que não tomam a decisão na primeira ligação, empresas que não tomam a decisão na segunda ligação, empresas que vão precisar de um processo um pouquinho mais longo, uma cadência um pouquinho maior, vão precisar se relacionar um pouquinho mais com a pessoa antes de conseguir fazer aí uma primeira compra. E aí tem um segundo ponto que é mais importante. No B2C, as pessoas têm uma impulsividade maior. Você tem uma chance maior de vender na primeira ligação para uma pessoa física. Tá? Agora, no B2B, difícil, tá? Você ligar e as pessoas já comprarem na primeira ligação, já toparem tudo na primeira ligação. E quanto mais alto o ticket, pior fica. Se você está trabalhando com um ticket de 50 mil para cima, talvez você vai precisar fazer 10, 12 tentativas, pontos de contato ao longo de 3 meses para você conseguir fechar uma venda. Né? Se a gente estiver falando de vendas de 6 dígitos, né, 100 mil reais para cima, isso daí vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você, amigo ouvinte, vendedor, gostaria de migrar para um modelo de mais alto ticket, que te traga mais faturamento, saiba que a resiliência é uma das coisas que você vai precisar, com certeza, porque os ciclos são muito mais longos. Certo? Então, você entender que o não, ele não é definitivo, é super importante. Quantas vezes a gente vende para uma pessoa que falou não para a gente? Quantas vezes a pessoa coloca uma objeção, você contorna, ela compra?
Tem gente que confunde até objeção com rejeição, né, Lê? Acha que uma objeção Exatamente. é uma desculpa para o cliente não comprar. E aí eu desisto ao invés de contornar, né? Então, essa é a minha primeira dica, tá? É isso aí. Conforme você falou sobre a dificuldade maior no topo do funil, o topo do funil ele é mais gelado, é onde os contatos acontecem, são as primeiras ligações, as primeiras abordagens, onde a gente não conhece as pessoas. E existe muito uma resposta automática dos leads, né? Se você está prospectando gelado, você liga para uma pessoa, a pessoa não está esperando o contato, a resposta automaticamente ela vai falar que ela não tem interesse, que ela não quer, que ela não pode falar, que me liga Sim. depois. Ela vai dar um jeito de te rejeitar porque Uhum. não existia um interesse prévio. O nosso cérebro ele é programado para nos proteger de alguma coisa nova, de algum risco, e muitas pessoas consideram um vendedor ligando como um risco, certo? E ela é feita para economizar energia. Se eu não estou procurando isso para comprar, eu não tenho por que marcar uma reunião com você. Eu não tenho nem por que ouvir você agora. Eu quero voltar a fazer Uhum. a atividade que eu estava fazendo antes. Então, é muito comum o nosso cérebro rejeitar todas as ofertas que a gente recebe ao longo do dia. Tem um dado interessante de neurociência, né? Que a gente recebe uma pessoa numa grande cidade hoje, né? Acho que a cidade era de 2023, né? Ela Aham. recebe mais de 1.000 impulsos comerciais por dia. Entende? Então a gente automaticamente rejeita tudo. Eu olho para um outdoor, estão tentando me vender. 1 a cada 5 stories estão tentando me vender, é um patrocinado. O tempo inteiro você está olhando uma propaganda, olhando um anúncio, olhando um merchandising, olhando alguma coisa que está tentando te vender. Se você entra no shopping, nossa senhora, você é bombardeado de 50% off, não sei o que, as pessoas saindo de dentro da loja para tentar te vender coisa. O nosso cérebro automaticamente fala não para todo mundo, senão o nosso dinheiro acaba nas 2 primeiras horas do primeiro dia do mês, Lê. Faz sentido? Total. E se você colocar nessa equação o WhatsApp, né? A quantidade de, a quantidade de conversas que a gente tem aberta dentro do WhatsApp e de interações, isso aí fica ainda mais complexo, né, Dan? E a gente tá falando de uma pessoa normal, a gente não tá falando de um É. compras e a gente não tá falando de uma pessoa em cargo de decisão. Porque essas pessoas recebem tentativas de pessoas ligando para elas o dia inteiro, cara. O dia Uhum. inteiro, certo? Então, eu não posso levar essa resposta por reflexo, essa resposta automática, como uma rejeição pessoal. Você já imaginou se as pessoas de telemarketing levam as pessoas que não querem falar com elas como uma ofensa pessoal? Lê? A pessoa vai Nossa. parar, fica deprimida no primeiro dia. Você entendeu? Só que as pessoas que fazem esse trabalho, elas estão muito bem preparadas para entender que, cara, eu estou ligando para um monte de gente que não quer falar no telefone, que não está esperando o contato. Eu vou conseguir falar com X pessoas por dia em média. E aí, quando não vem, eu já estava esperando. Aí a questão da previsibilidade, do processo, das taxas de conversão jogam a favor do vendedor. Lê. O não faz parte do processo. Se a minha taxa de conversão esperada no topo do funil é de 20%, a cada 10 ligações que eu fizer, 8 eu já sei que vai ser não. Faz sentido, Lê? Total, cara. E aí por que eu fico bravo achando que o problema é comigo quando eu recebo não, se o não ele já estava. Nossa, cara, ele estava predestinado, estava escrito, você vai fazer 10 ligações e você vai ter 20% de taxa de conversão. 8 pessoas, eu não sei nem quem são e eu não sei nem quem vai ligar. 8 pessoas não vão querer. Tá escrito, cara. É o processo, prevê isso. E aí quando alguém fala não para você, você acha que você é a pior pessoa do planeta. É o cocô, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? E aí não adianta, né, bicho? O negócio já estava previsto e eu tô levando pro lado pessoal.
Então, isso também vai ajudar. Você entender que o não ele faz parte do processo. Para você encontrar 2 pessoas que vão agendar uma reunião com você, você precisa passar por 8 nãos. É o custo. É o custo. Sim. Faz parte do processo. Qual que é a parte boa? Se você não liga para esses nãos, você está mais preparado para fazer 30 ligações e conseguir 6 reuniões. Porque esse é o ponto positivo da rejeição, Lê. Se o não para de doer, eu consigo aumentar o volume. Porque a maior parte das pessoas não prospecta, não é porque não gosta de prospectar ou porque não sabe prospectar. É porque não aguenta a quantidade de rejeições do topo do funil. Se eu aprendo a lidar com a rejeição, eu posso tranquilamente fazer mais ligações do que a média. Porque não é falta de tempo. Uma ligação não atendida, uma ligação que vai ser um não rápido, ela não toma tempo. O problema é que as pessoas não aguentam isso. As pessoas procrastinam essa atividade por não gostar dessa sensação de ser rejeitado. Agora, se eu vou fazer 30 ligações para conseguir marcar 6 e o meu colega do lado aguenta fazer 10 ligações, só aguenta 8 rejeições e ele marca 2, ou essas 8 rejeições previstas deixam ele tão baqueado que o humor dele despenca, a confiança dele despenca, que nem as 2 reuniões que estavam previstas ele consegue agendar. Lê. Faz sentido, cara? É complicado Total. esse ponto. Se o não ele me coloca num lugar muito ruim, muito desconfortável, que aumenta a minha insegurança, diminui muito a minha autoestima, as minhas ligações passam a ficar tão ruins, as minhas reuniões passam a ficar tão ruins que a minha taxa de conversão do funil inteiro acaba sendo derrubada. E aí a minha performance vai junto, por não saber lidar com rejeições que estavam previstas no processo. Né? Levar para o lado pessoal coisas que não deveriam levar para o lado pessoal. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Se você quiser acessar esse episódio, é só você clicar no primeiro link da descrição desse conteúdo que você vai cair no canal do Papo de Vendedor e vai assistir o episódio completo. E eu quero aproveitar que você está aqui comigo e quero te fazer um convite especial. No dia 1º de novembro, vamos fazer o workshop Laboratório de Prospecção. Você vai estar online e ao vivo comigo e com o Daniel Mestre no Zoom, das 9 da manhã às 5:30 da tarde, para a gente construir a sua máquina de prospecção, para você acelerar muito o teu resultado. Quer conhecer todos os detalhes? Então clica no link da descrição desse conteúdo para conhecer todos os detalhes. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!